Sejam bem-vindos a mais um episódio do YouPcast com o Dr. Carlos Zanzani. E hoje temos uma convidada muito especial, que é a nossa querida Lu Cristina, ela que criou a marca Yoga em Me e vai se apresentar agora. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada, agradeço demais essa dupla que admiro, que respeito e que gosto de estar junto. Meu nome é Lu Cristina e eu criei a marca Yoga em Me. Por que Yoga em Me? Porque ela tem um duplo sentido. Ela tem o Yin do feminino, do resgate da energia feminina, e ela traz o Yin do interno, de dentro. Então ela traz toda essa história do duplo sentido, que é você mergulhar em si mesmo e começar a se abrir para o sentir. É isso. Isso tudo surgiu num certo momento da sua vida. Esse processo. Mas, na verdade, ele vem sendo construído em toda uma jornada de vida, né? Ele veio construído. Eu tive uma pausa de alguns anos. E aí, quando veio a pandemia, eu ainda me lembro o dia que a minha filha falou uma frase e a virada de chave aconteceu. E eu comecei a transformar todo o conhecimento de anos e comecei a montar esse quebra-cabeça. Né? O que me moveu a isso foi o coletivo. Essa marca ela é criada, ela é pensada para fazer auxiliar, né? Porque a gente não faz nada, a gente auxiliar as pessoas a fazerem essa transformação em si mesmas. É isso. E nessa sua história, nessa sua jornada de vida, movimento e som, né, sempre tiveram muito presente. Eu costumo me denominar aprendiz dos movimentos. É assim que eu me denomino quando eu vou me apresentar. Sou uma grande aprendiz, porque eu testei movimentos de inúmeras maneiras no meu corpo, né? E eu sou muito grata. Eu acredito que quando eu não tinha acessado o autoconhecimento que eu trago hoje, lá atrás, foi o movimento que me auxiliou a me desligar do que o meu corpo às vezes sentia, né? Das minhas emoções, da minha fala não dita. Então o movimento naquele momento, ele foi a minha cura. E hoje eu pego tudo isso, né? Todas essas pontinhos da música, do movimento, dos instrumentos, dos mudras, e eu uno numa grande receita, para que dessa maneira a gente possa, de alguma maneira, ser útil para o próximo, trazer esse despertar. Agora, nesse processo todo, a sensibilidade, tá, foi algo muito também presente na sua pessoa, na sua existência. Só que essa sensibilidade tem um lado muito positivo, no quanto você consegue captar, perceber e lidar, né? Mas também tem muito de ser desenvolvido e trabalhado. Exatamente, porque às vezes a gente nem permite acessar essa sensibilidade, que é um momento até, um estado meio vulnerável que a gente se coloca para conseguir observar e sentir, né, o que está acontecendo. É isso mesmo. É doído quando a gente não tem noção do que se trata. Por muitos anos isso foi muito doído, né? Foi calado. Porque hoje nós temos acesso a muito mais informações do que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Com certeza. E dessa maneira, quando você sentia demais lá atrás, você se achava que não pertencia a muita coisa. Você escondia, porque não era legal você se tornar vulnerável, não se falava sobre isso, né? Não se falavam sobre as dores. Você tinha que sempre estar bem. Então foi muito doído, sim,
Mas hoje, essa sensibilidade, eu até outro dia escrevi numa reflexão, que eu agradecia muito a minha menina, a Luciana, né? Porque o que eu achei lá atrás que era fraqueza, hoje se tornou minha fortaleza. Pelo processo, né? Pelo processo. E até no início, isso que você falou, até por autoproteção, um instinto de defesa, de sobrevivência, você fecha. Sim. Você fecha para se proteger, né? Então, só que esse fechar para se proteger de início é saudável, te mantém vivo, te mantém íntegro, mas também te fecha para novas possibilidades. E para você expandir e para fazer o seu talento, o seu dom, ser uma existência. Agora, sair desse processo. Mas conta um pouquinho, Lô, porque tu fosse bailarina durante muitos anos. Muitos anos. Né? E já estava conectada com o som e com o movimento desde pequena. Sim. Né? Conta um pouquinho dessa história da bailarina Luciana. A bailarina sempre foi também, né, o movimento em si, né? A bailarina também jogava vôlei pela escola, a bailarina também fazia inúmeras atividades. Então, a Luciana criança foi uma criança onde ela tinha uma vida de uma criança de hoje, sempre fazendo aulas extras, né? Uma ânsia pelo saber. Eu tinha isso. E eu continuo com isso até hoje. E aí essa bailarina, ela vem de uma história de herança, né? Onde o meu bisavô, ele tinha uma banda na cidade. Olha, que legal. E todos os filhos desse meu bisavô, que é minha avó, entre eles, né? Que a minha avó é viva até hoje, faziam parte, eram integrantes dessa banda. A minha mãe, que era a neta mais velha, ela era a mascote da banda. E ela tinha o cap, ela tem até hoje o capzinho da banda. E os meus tios-avós, todos tocaram. Então, instrumentos, né? Todos, né? Esse meu bisavô, ele era austríaco, então ele trouxe toda essa potência. E aí os meus tios-avós, eu tinha um tio-avô, que eu convivi com ele no início da minha infância, ele morava com a minha avó, então era muito... Eu sempre estava na casa da minha avó. Ele era cego, mas ele tinha ouvido absoluto. Ele tocava todos os instrumentos possíveis. Então, esse tio-avô, ele está muito presente no que eu faço. Quando eu pego um instrumento novo, e eu começo a tocar, olha que lindo. E eu muitas vezes eu começo a tocar, eu me conecto muito com ele, porque era assim que ele fazia. Dele. Que legal, que lindo. E tudo está conectado. Então essa bailarina, ela ouviu durante anos e anos e anos a música clássica, né? Porque quando você não está dançando, você está na barra treinando. Então uma aula de balé, eu não sei como é hoje, mas ela tinha um aquecimento, você ia para a barra e você fazia aquele exercício. Uma vez, né? 10 vezes, 100 vezes. Se você não tivesse em presença, alinhado exatamente com a batida daquela música, você não conseguia, né? Então, isso é uma limpeza na nossa mente. Você não consegue pensar em mais nada. Exatamente. Tu sabe que assim é com o tênis também, né? Eu joguei tênis durante muito tempo. E o tênis é esse estado também de concentração, de presença e de tomada de decisão, né? Tem que ser. A minha criação foi muito em cima desse esporte. E são atitudes que você vê que você tem que estar realizando. É uma das críticas que eu falo. Hoje nós temos toda essa facilidade. Claro. Mas a tela hoje não oferece essa oportunidade. Eu vou jogar tênis na tela. Eu vou ouvir. Não, né? Você precisa desse ato realizador para realmente valer essas colocações e esse índice de formação. Né? Você vê que está presente em toda essa história, né? A formação que você foi vivendo e aprendendo a fazer aquilo. Né? Sentadinho no sofá,
É parte da construção, né? Faz parte do seu processo, exatamente. O movimento, ele nos leva, a vida é movimento, né? É muito interessante olhar para trás e perceber que a vida inteira, tudo que a gente viveu tem um porquê. Tem um porquê. Tem um pra quê. Tem um propósito, tem uma conexão que nos liga. E normalmente, no meio do caminho, a gente não está entendendo direito os movimentos, a gente não está entendendo, muitas vezes a gente pensa que não está fazendo sentido, mas de repente quando a gente chega e olha e fala, uau, eu só sou isso hoje porque eu passei por todo aquele processo, por todos aqueles... E um comentário que a gente fez na introdução, né, o ser do conhecimento. Você usou saber, mas que é conhecimento. O quanto essa motivação, o conhecer sempre mais, o saber, para integrar, para incorporar consigo e fazer, né, sempre foi uma mola propulsora. Sempre. E dentro da sua autenticidade, dentro da sua verdade interna, que pode às vezes ter ficado escondidinha, fechada até para proteção, mas ficou lá. E ficou esperando o momento de expandir. E é engraçado como existe um pré-julgamento das coisas, né? Por exemplo, eu fui bailarina, mas eu também era uma excelente estudante. Muitas vezes a pessoa lá atrás, ela julgava e achava que quando você ia para as artes era porque você não gostava da literatura. Não tinha outros e não, talentos. Você tem sim todos os dons. O que nos leva é a escolher naquele determinado momento. Porque naquele determinado momento é aquilo que precisa ser cultivado para que num futuro você possa unir. Eu lembro que está fazendo sentido naquele momento. Eu lembro que quando eu estava na 8ª série, tinha lá meus 14 anos, eu já dançava muito no final do ano. Então, no final do ano era a época das grandes apresentações. Eu dançava numa cidade maior. E teve uma Olimpíada de Matemática na minha escola. E a minha professora de matemática não falou nada e colocou lá uma prova para fazer. E eu fiz. E essa prova era para ser levada para essa Olimpíadas da região toda. E eu passei, sem saber. E aí ela veio e falou, Lu, você passou, você vai ter que... Você gostaria de continuar nesse campeonato de matemática, mas para isso nós vamos ter que estudar algumas matérias que você ainda não teve acesso. E na época, era a minha época de dançar. Eu tinha que fazer uma escolha. Eu virei e falei assim, eu agradeço, mas eu vou seguir o meu caminho da dança. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar que, eu sou boa só nisso. Não existe isso. Né? Nós trazemos inúmeras habilidades, elas só estão adormecidas. E durante o ciclo que você está vivendo, é aquilo que você precisa. Mas você pode transformar e lá para frente você também pode utilizar aquilo que está um pouquinho adormecido. Tirar os rótulos, né? Porque os rótulos só te limitam. Só limitam. Ficou dentro da caixinha. Você é isso. Então, só limita. Só limita. Só te rotula e você fica dentro da caixinha, né? Que é muito mais confortável do restante. É a educação que a gente teve, na verdade, né? De ser rotulado e de ser colocado dentro de uma caixinha, né? E esse movimento disruptivo que a gente tem. E hoje, acho que as próximas gerações, cada vez com mais facilidade, mas eu acho que o momento de virada de chave, o momento de consciência que a gente teve, que você teve, que eu tive, e que foi muito além do tempo, né? Muito à frente do tempo, eu acho. E isso é muito gratificante, a gente chegar no momento de olhar para trás e dizer, nossa, eu realmente consigo ter essa percepção de evolução e de pensar fora. De expandir. De expandir, exatamente. Só que aí, grande parte das vezes, como você já citou, Luiz, há necessidade de uma superação. Sim. Aqui, ó. Nosso S de superação. Né? Então, houve vários momentos de superação. Tá? São muitos. São muitos, frequentemente. Tá? Você pontuaria
o seu maior momento de superação, ou se não o maior, aqueles momentos que foram significativos, que nem sempre é um só também, Claro, com né? certeza. Muitas vezes são graduais, né? De superação. Pontuaria facilmente. Primeiro, que a dança, ela traz todas essas inúmeras qualidades, mas lá atrás, ela também te leva ao desejo da perfeição. E eu costumo dizer que eu fui a minha pior inimiga. Eu fui. A minha necessidade de ser a Mulher Maravilha me levou a grandes pontos na minha vida, onde eu acabei me levando ao limite, né? E aí, nesse limite, eu tive que parar. Então, um grande ponto limite físico e emocional, mas o físico que me pegava, Jordana, porque o físico, como eu sou ligada ao movimento, o físico me pegava para eu pausar. Eu brinco, né? Eu fui para me colocar de castigo, sabe assim, vai lá pensar. E aí eu tinha que pensar, porque o físico me limitava. Claro. E aí não tinha outra alternativa. Mas o que era o físico? Era o pé machucado? Porque na sapatilha de ponta a gente sabe como é que os dedos realmente ficam muito sacrificados. Sim. Ali, né, Lu? Os pés machucados era de menos, né? Até hoje as minhas unhas têm problema. Porque assim, ele machucava, ele sangrava, ele estourava, se tirava a sapatilha, tava naquela caca, né? Nossa. Você passava pomada de xilocaína e continuava. Porque a dor... Pra dormir, era o que eu fazia. Quer dizer, o corpo berrava e você... E ela continuava. Não, fica quieto aí. Isso tudo em busca da perfeição. Por isso que ela falou. Era grande inimiga. É o que eu fazia. Não sei como que é hoje, mas eu fazia isso. Então você olhava para aquilo e falava assim, isso não me afeta, né? Mas não foi exatamente isso que me limitou. Isso não foi o que me limitou. Não afeta, não. O que me limitou foi o dia que eu sempre atendi, tive uma academia por 23 anos no meu passado, né? E eu fiz a educação física. E a academia, embora naquela época era tudo muito era o início de tudo, né? As pessoas relacionavam uma academia de ginástica com a estética. Eu nunca trouxe isso. Para mim, a academia era um lugar onde eu poderia auxiliar as pessoas a ter uma qualidade de vida. Sempre foi isso. Relacionado à saúde. Quer ver eu ficar nervosa quando eu estava na frente, na recepção. Obviamente, meu corpo era sarado, porque eu dava sei lá quantas aulas por dia, então era inevitável eu ter aquele corpo sarado. E as pessoas chegarem e falarem, eu quero me matricular. Como que eu faço para ter esse seu abdômen? Então, isso era uma coisa que pegava, porque não é essa a intenção. Não é o seu abdômen sarado, não é a sua perna tonificada. Isso é uma consequência de um cuidado com a nossa morada, que é o nosso corpo físico, nada mais é do que a morada da nossa alma. Transitório. E aí, voltando à superação, um belo dia, e eu lembro que chegavam alunos e falavam, eu tenho muita dor na coluna. Eu não fazia ideia o que era sentir uma dor na coluna. Então, eu auxiliava as pessoas pela técnica. Mas eu nunca tinha sentido que era uma dor na coluna. Até o dia que eu estava dando aula e eu travei numa aula. E a dor era tanta que eu não conseguia respirar, me mover. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo naquela máquina. E eu estava guiando as pessoas, né? Eu estava lá e veio aquele monte de pensamentos. O que está acontecendo? Como que eu faço para continuar isso? E eu nem sei como que eu continuei aquilo, mas eu terminei aquela aula. E aí eu comecei a ter
muita dor. Muita dor. E eu não conseguia identificar onde era aquela dor. Nossa. E aí foi que eu fui num amigo ortopedista e ele falou, não, Lu, você deve estar com uma lombalgia. Porque era tão surreal eu nunca ter tido nada de um dia para o outro, né? Num momento, na verdade não foi nem... Eu travei. Mas não era uma lombalgia, porque passou-se um tempo, tomei a medicação e nada melhorava. E depois, na próxima semana, eu fui fazer os exames e era uma hérnia de disco onde eu entrei numa... Aliás, o doutor Ranzani, eu sempre esqueço essa palavra. O meu corpo era tanta dor que a parte esquerda, que é onde ela subiu. Eu entrei numa posição... Vai dizer a linha antálgica, né? Aliviador. Aliviador. E eu lembro que eu tirava a roupa... O corpo vai se moldando para não se... Ele vinha já se acomodando e como ela anestesiava... vai entortando para ficar na posição... Chega num ponto que ele fala... Mas isso já não era mais a época do balé, né? Isso já era a época da academia. E aí veio tudo isso e eu fiquei 1 ano, literalmente, com a minha perna esquerda formigando e eu arrastava. E o meu escritório na academia era uma escada caracol. Legal, né? E eu tinha que passar pelas salas de aula, né? Tanto na parte da frente, quanto eu olhava. E assim, era tão surreal, de um dia para o outro, eu não ter mais aquela condição de estar dando aula. E é isso que nós precisamos, né? Lembrar diariamente que é no simples que nós precisamos agradecer, né? É no simples de levantar da cama, abrir os olhos sem dor. Porque de uma hora para outra tudo pode se modificar. E você que sempre teve movimento na sua vida, estava se arrastando. Estava me arrastando. Com dor. Olha só. Estava me arrastando. Ô Lu, e tu achas que como é que era a tua mentalidade nessa época? Tu tinhas consciência do que estava acontecendo e era momento de parar e dar um reset na tua vida? Ou tu ficavas com raiva da dor e tomava remédio, relaxante muscular, ou enfim, o que tu fazias? Como é que era a tua mentalidade nessa época da academia? Ficava revoltada. Revoltada. Essa é a palavra, era uma revolta enorme. De não entender. De não compreender. Remédio. Eu lembro que não existia remédio para dor, porque quando tá pensando, não tem o que fazer, né? Então, a única coisa que o meu médico falava é que eu tinha que tomar um inibidor do sistema nervoso central para que aquilo diminuísse o estímulo. E aí, quando você toma um remédio desses, não é só lá que vai ficar quietinho. Você fica... da xilocaína, você anestesiava só o seu pezinho, né? Aí você precisou tomar algo, começa a te anestesiar... A alma, né? A língua. Eu lembro que a minha língua... Teve um dia de manhã que eu tomei o remédio e a minha língua não respondia ao que eu queria falar. Nesse dia eu falei, eu não vou tomar esse remédio. Porque o corpo fala, né? E a gente tem que... Hoje a gente tem a consciência de que se tem uma dor... Eu mesma tenho escoliose, né? E tenho também um problema no nervo ciático que de vez em quando dá uma crise. E eu penso, opa, é uma postura errada, é um movimento errado, é um ritmo errado. Então hoje eu tenho a consciência de que eu preciso dar uma revisada no meu estilo de vida. Agora, quando eu jogava tênis, que eu tinha essas crises, eu também tomava remédio e ia jogar. Sim. Sem consciência nenhuma e achando que, não estou sentindo dor, mas a base do efeito do remédio. Sim. Você vai anestesiando, né, a fala do seu corpo, a informação que o saber interno te dá. Mas isso tem um lado bom que hoje eu vejo, né? Que lá atrás a minha rebeldia e tudo mais, isso era um resgate da minha essência, né? Isso era assim, vai lá no cantinho, porque a única posição que eu não tinha dor era a posição fetal, que aí você fica deitada de lado e você dá uma curvada na coluna, onde você abre os espaços, né, entre
as suas vértebras e você para de sentir. E até Era a tem um única posição. significado, bem profundo, né? Aí que tá. Essa posição fetal para voltar. Porque ela que era principalmente corpo, Uhum. bailarina, academia, embora ela tivesse toda essa noção do movimento e da qualidade de vida, né? Estava muito voltada para o corpo. Para o corpo. E nesse momento você foi convidada. Fui convidada a me retirar. Corporalmente. Corporalmente. Ainda bem que não foi para fora, que foi para sua essência. Começou Tu achas que ali foi a virada de chave? Foi muito. Porque aí, a partir disso, eu fui... foi indicado cirurgia, né? E eu, aquariana que sou, não aceito uma coisa tão fácil. E a cirurgia, ela me amedrontava. Porque uma pinçada... errada podia te deixar... né? paralisada. E aí eu falei, não. Aí entra essa coisa destemida e que tem essa sede do aprendizado, que eu agradeço hoje de eu ter falado não. Na verdade, eu fui contra tudo. De não se conformar, né? E aí começaram todas as terapias que eu podia imaginar de busca de melhora, de cura. né? De cura. E começaram. E nesse processo veio a minha cura do meu ser. O respeito que eu não tinha por mim. Olha isso. Então, xilocaína não pode estar sangrando. Ficar sem a língua para falar, porque ela estava tomando... Anestesiar o corpo inteiro. Meu Deus. Era uma falta de respeito, né? Mas é uma falta pela de busca também, né? Pela não adianta busca, se culpar porque era uma falta de informação da época, provavelmente, né, amor? Também não se fazia isso. tinha. Eu acho que ninguém faz isso de propósito para se prejudicar. Não, acho que era uma falta de informação e talvez achando que fosse a única solução, né, para... E era tido como... Porque além de tudo isso, eu também fazia o papel de mãe, né, de esposa, de empresária. Eram muitos papéis que eu estava lá fazendo. Claro. Mas eu queria fazer todos com uma... Perfeição. Excelência, essa é a palavra. E, na realidade, alguma coisa... E eu esquecendo de mim. Simples assim. E esquecendo também... de me honrar, de me conectar, de rezar, do divino, de trazer as práticas espirituais que eu faço hoje, né? Era tudo no automático. E hoje, quando eu trago muito essa fala do aquietar, não significa que a gente vai ficar quieto passivo o dia todo, mas são as pausas, são as paradas que nos nutrem para que a gente não chegue nesse limite inconsequente, porque ele chega a ser inconsequente. Né? E até para ter clareza do caminho que está seguindo. Sim. Né? Eu acho muito interessante essas pausas, justo para a gente fazer uma análise de como tá. Opa, tá indo muito bem, esse é o caminho. Opa, tem dor aqui, não fluiu muito bem ali, travou aqui, então é momento de revisar. Né? Eu acho que é bem interessante essas pausas. Elas são necessárias. E daí, nesse momento que começou uma busca maior de conhecimento, mas aí voltada muito mais para o conhecimento interno. Porque a sua história era sempre foi, como você falou, do saber, da curiosidade de saber, de querer. Mas estava sempre muito mais voltada para fora, do corpo, a expressão do corpo, tudo isso. Nessa hora que o corpo congelou, você foi convidada a conhecer o seu interior mais profundamente. Sim. Você vê como tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. E aí começou esse processo mais de desenvolvimento, de conhecimento do seu interior. E não foi de um dia para o outro, Sim. né, doutor Ranzani? Não. Me levou a fechar a minha academia depois de 2 anos. Porque eu me encontrava num processo onde eu achei que eu fosse ser aquilo, naquele momento. Eu era uma atleta, e aí eu me ver com as limitações foi um outro trabalho
de eu me aceitar. Outra situação, eu era viciada em endorfina. Então, nesses momentos que eu ficava deitada na posição fetal, a minha dor maior era a falta do movimento e o que ele me gerava, porque eu era viciada nisso. Então, tudo isso foi um desmame para que eu realmente fosse Buscando caminhando nesse outro momento. E aí foi quando eu fechei o meu negócio de 23 anos, que eu tomei uma decisão. Foi quando eu realmente, vamos dizer que eu fui para o fundo do poço, né? Achando que a minha carreira estava encerrada nessa vida. E a autoestima caiu. Tantas coisas vieram junto. Eu sempre fiquei preocupada se eu ia engordar, porque como eu sempre fiz atividade física, eu não sabia como seria o meu corpo sem atividade física. Eu nunca me vi limitada, e aquilo me levou para a limitação total, né? E realmente foi isso que foi me colocando a abrir os meus olhos, a me respeitar. É isso que eu tenho para hoje, é isso que eu vou fazer hoje. Uma pessoa que não tinha limitações, né? Tipo, eu lembro que tinha pessoas que perguntavam como você consegue dar 6 aulas num dia? E eu realmente não conseguia nem responder, porque para mim aquilo era o normal da vida. A hora que eu consegui retornar e dar uma aula, aí, né, eu consegui dar uma aula, era muito daí. E depois disso veio todo o processo de retornar ao meu corpo, e depois de alguns anos eu ainda corri uma meia maratona, né? Respeitando. Com mais consciência. Respeitando. Eu acho que isso me trouxe muito os aspectos de observar a vida, que é o que eu tanto exercito hoje, né? Eu me observar, eu observar o próximo, eu virei uma grande observadora para que a gente consiga compreender o que é aquele momento e também aprender que aquele momento ele não vai perdurar, ele pode ser transformado. Como? Não se sabe. Com a sua paciência, com a sua resiliência, com a compaixão que você abre perante o olhar, perante si mesmo, né? Porque às vezes a gente se pega o chicote e se chicoteia, literalmente, né? Muitas vezes. Mas nesse processo, nesse momento, ou no transcorrer de um certo tempo, que você pode perceber, não sei se nesse ou não, o poder do som sem a dança. Porque, na verdade, a música, historicamente, acho que o som, uma das coisas iniciais da existência humana. Tanto da humanidade, quando a gente vem ao mundo, né? Só que você sempre teve uma história com a música e o corpo interagindo com aquele movimento junto. E aí você já não tinha mais condições de o seu corpo fazer a música, né? E ter o ato de curar com o som. Tá? Foi mais ou menos por aí que as coisas foram se encaminhando. Foi exatamente por aí, né? Com todas essas terapias que eu fui buscando, uma delas foi o Sound Healing. E aí eu comecei essa gana de querer compreender melhor, porque quando o corpo físico grita, nós sabemos que os nossos outros corpos, eles já estão gritando e nós não estamos ouvindo. Ou a gente não quer dar ouvidos, vamos dizer dessa maneira. E aí a gente leva ao extremo. No entanto, o Sound Healing, o que me encanta no Sound Healing é que ele cura através da leveza. Eu acho que eu trago isso da dança, né? A leveza. A buscar alternativas onde você traga um olhar até perante
nós mesmos, leve. Que nem eu estava falando, a gente fica se chicoteando para quê? Onde nós podemos diariamente estar nesse processo de evolução. E se hoje não deu certo, continua tentando amanhã. Mas eu acho que eu venho de uma geração onde a gente falava, que a gente brincava, que a gente aprendia muito pela dor. Né? Mas eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de tanto conhecimento, nós podemos aprender pelo amor, de uma maneira leve. É só ampliar o olhar. Né? E o Sound Healing, ele faz isso. Ele traz essa leveza, né? Porque o que é uma ressonância? É a hora que acionou, aquilo foi, né? E levou essa frequência para as suas células. Isso é leve, né? Eu não estou lá na Jordana impondo. Né? Tá... A transformação, ela acontece no sutil. A transformação acontece nos nossos corpos sutis. Né? E até por o nosso corpo ser a maior parte de água, né? Não tem essa influência do som. Total, meu amor. Total. Além de reverberar, quando eu estava semana passada olhando um córrego, né? Que nós temos tantos aqui. E aí a água vem passando. A água passa. E aí tem o galho, vamos dizer que isso aqui é o galho, né? E aí ela altera, para ela não bater de frente, ela altera o curso. E no que ela alterou o curso, ela começa a criar geometrias sagradas. Começa a ver. São geometrias idênticas que começam a sair daquilo. Isso é criado dentro de nós. Que a hora que esse banho sonoro, eu gosto de chamar de experiência, né? A hora que você tem acesso a uma experiência, aquilo bate em você e aquilo vai criando nas suas águas internas uma conexão e uma coerência novamente. Porque o que é uma doença? É quando... Um alinhamento, né? Isso, quando sai da coerência, quando você está... Então você traz a coerência de novo. Já existe hoje catalogado, cada órgão nosso, ele vibra a uma certa frequência. Olha só. Então, eu acho que nós vamos ter muita coisa linda pela frente ainda, a partir do som. Máximo, Lô. E como é que foi a tua experiência com os mudras? Mudras. Explica para as pessoas o que são os mudras. Porque yoga, sound healing, são a níveis diferentes, mas já de certo conhecimento. Mas mudras... O que essa mulher está falando? Mudras o que me encanta primeiro, né, nos mudras, o que me encanta nos mudras é que ele está aqui. A gente se acostumou a buscar algo fora, né? Vou fazer aula de tênis. Tenho que comprar uma raquete nova, tenho que buscar um tênis. Vou fazer balé. Preciso da sapatilha, do colã. Mudra. O que você precisa? Nada. Você não precisa de nada. Ele está aqui, ó. E o mudra, ele é um conhecimento milenar. O que significa mudra? Mudra é os gestos que nós fazemos com as mãos, né? Então, ele é um gesto onde esse determinado gesto, ele vai trazer aquela qualidade, você vai sentir aquilo em você. Então, se eu fizer isso, você sabe o que eu estou falando para você ficar quieto. Eu não preciso falar nada. Se eu chegasse aqui, abrisse a porta e fizesse isso, ou assim, se eu mandar isso para você, você sabe que eu estou mandando isso para você. Certo? São gestos. Só que a gente ficou limitado ao básico do básico, porque foi
perdido. Então, muito do que nós tivemos lá atrás, que foi trazido pela Índia, seja o que for, todo esse conhecimento, muito foi perdido através de queimarem as coisas, de se perderam no tempo. E os mudras é um conhecimento que se perdeu no tempo. E quando eu fiz todo o meu caminho no yoga se usa muito esse aqui, né? Esse que você vê Buda lá, quietinho, você usa muito esse. E eu comecei a estudar esses mudras. E um belo dia também, eu sentei na frente de um espelho e eu comecei a dançar com as mãos. Né? Porque o que é o Mystical Mudras que eu criei? É uma dança dos mudras. Como se eu estivesse fazendo uma coreografia de dança, eu comecei a dançar com os gestos. Coreografando, coordenando o próprio movimento. Sim. E eu não entendia o que era aquilo. Por que eu fiz isso? Não sei. Sabe? A bailarina. Só que de uma forma muito mais leve. Exato. E aí eu comecei a mostrar para algumas pessoas para ter respostas, né? Porque eles têm um significado, todos têm um significado. Não é só um gesto, que a pessoa entende o gesto, mas tem um significado. Ele traz uma qualidade potente. E quando você faz aquela qualidade, é como se você ligasse o seu corpo na tomada, você sente aquilo, né? E aí eu fui sentindo literalmente o que aquilo significava, até que eu criei 4 gestos. E o Mystical Mudras hoje ele é uma sequência de 4 gestos. Por que 4 gestos, Lu? Porque eles trazem uma coerência entre si e é como se eu falasse uma frase inteira para o meu corpo. Quando você faz os 4 gestos, é como se você estivesse pegando um porquê. E é um quadrado, né? 1, 2, 3, 4. E você fecha o entendimento. Ele não fica solto. Agora, você falou uma coisa, é uma forma de se falar. Tá. Por que não só a fala? Por que as mãos? Então, é uma linguagem não falada, exatamente isso, né? E por que só as mãos? Porque as mãos falam por si só. São as pétalas do nosso coração. Elas estão inteiramente ligadas ao nosso coração. E o coração, que se diz, não só o órgão coração, mas como o corpo. Mas como um centro, um núcleo, onde ele está lá batendo coordenado. Né? O que nos conecta? O que conecta eu a vocês? O nosso coração e a nossa respiração. O ar que eu estou exalando, talvez seja o ar que algum de vocês está inspirando. E essa troca, ela é constante. Né? E o nosso coração batendo é a mesma situação. Então as mãos, elas trazem essa potência, que é uma potência tecnológica, onde nós não tiramos proveito dessa coisa. Mais do que uma usina nuclear, vamos dizer assim. Sim. Um núcleo de energia. E nós colocamos ela em tudo. Né? Então, quando eu vejo eu mesma, quando eu vou cozinhar, seja para minha família, e eu tô lá no automático, eu paro e eu penso que essas mãos tragam para esse alimento a nutrição necessária para cada um, que essas mãos abençoem, porque quando a gente tem como abençoar o próximo, né? E a mão, ela é tudo isso. E quando nós fazemos o gesto, nós alinhamos os nossos corpos sutis, que são esses que nós citamos num outro momento, eles se reorganizam e nós nos alinhamos e essa mensagem ela é dada para o universo. Olha isso. Né? Então, precisa ser
escancarado esse conhecimento. Tu sabe que num workshop que eu participei de vocês dois, que eu tive a oportunidade de participar, eu acho que ali eu tive 2 momentos muito interessantes, que um foi o que o doutor falou sobre a energia que a gente tem aqui em Atlanta, depois a gente pode falar sobre isso, e outro foi os mudras, que eu ensinasse alguns gestos pra gente. Pra mim foi uma super novidade, isso foi ano passado, que eu conheci esse termo, essa palavra e o significado de estudo, e um que me chamou muita atenção foi esse aqui. Como é que é isso? Das palavras, que só saem coisas sábias da minha boca, que eu tenha consciência, né, do que eu falo e tudo mais, do que eu falo. E o outro, aí são vários, né, Lu? Tu me ensinasse um recentemente. Esse eu acho muito necessário para você, né? Que é o do globo, você não é? Integrar. Integrar. Quando a gente faz isso, a gente está integrando. A gente tá instintivo para mim. Também, mas quando eu soube o significado, e isso aqui ficou marcado, e isso aqui é tão impressionante que é como se o meu corpo de fato alinhasse. É como se eu me sentisse mais completa, mais inteira, no sentido de, uau, parece que eu estou mais equilibrada. Seja com você ou seja com o todo, né? Impressionante. Esse aqui, que é o AD, que eu gosto muito de ensinar esse, porque eu acho que é o primeiro que você precisa, assim, é o AD Mudra. O que é? É o aquietar. O nenê vive assim, né? Você já viu os bebezinhos, né? Que eles ficam com a mãozinha assim. É o aquietar? E, por exemplo, eu cito, né? Então, quando o neném estiver chorando, a gente dobra a mãozinha dele. Não, mas o que eu falo é assim, conosco, com a nossa mente. Comentário de quem não é mãe. Aquieta. Calma, tá chorando daqui a pouco. Aquilo, cola os dedinhos. Sossega aí. Adorei essa. Cola os dedinhos aí. Sossega. Na realidade, a nossa mente tá lá, né? Trazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Às vezes, sei lá, eu tenho que pegar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar as crianças na escola. E aí, vai começar uma reunião. Para. Aquieta, alinha. Para que a comunicação seja muito mais eficaz. Né? Então, são inúmeros gestos. Esse daqui é muito que a gente põe aqui no peito. E a gente fecha os olhos, né? Vou até descruzar a perna, porque a gente sempre descruza as pernas para alinhar. Fecha os olhos, esse aqui, ó, entrelaça os dedos, aí estende os indicadores e os polegares, abre e encaixa bem aqui no seu peito. Abre os cotovelos, e dessa maneira, quando você abre os cotovelos, a gente acha que o coração só está na frente, o coração também está lá, né, nas costas. Você espreme o seu coração. E você se conecta com a sua maestria. A maestria que cada um de nós traz para fluir e entregar o melhor que nós temos para o planeta. Então eu também adoro esse gesto. Adoro. Incrível. Lu, fala um pouquinho mais sobre a tua marca. Quais são os planos de expansão para a sua marca? Como é que as pessoas podem te contatar? Vamos lá. A minha marca, se você olhar o símbolo dela, é um coração e aí tem uma estrela, né? Que eu desenhei isso. E por que eu desenhei isso? Aí veio, né? Eu estava respondendo uma pessoa que estava me auxiliando nesse processo. E aí eu falei que a hora que você deixa as coisas fluírem, que é a hora que você aquieta. É aí que você olha para dentro, que você está olhando para você e enxerga a sua luz, a sua estrela brilhando. E a hora que você se reconhece com todo esse poder, é aí que o seu coração se abre, que você se reconhece, você expande o seu coração. Isso é a minha marca.
tudo o que está atrelado ao Yoga em Me, sejam as sessões coletivas ou individuais do Sound Healing, sejam as aulas de Yin Yoga guiadas, sejam os Mystical Mudras, o pilar que sustenta tudo isso que eu faço, sejam os retiros, os workshops, o pilar de sustentação é trazer o aquietar. Ninguém consegue se reconhecer se não aquietar. Nós somos levados, né, a buscarmos fora e nos compararmos. E aí a gente não vai ser único nunca desse jeito. Fica muito desconectado, é o que a gente falou no nosso primeiro episódio, fica desconectado da nossa essência. E né? aquela receitinha que eu te falei. Né? Quer ser infeliz, não seja você mesmo. Exato. Quer dizer, você começa a trabalhar pela felicidade, ou por um movimento de vida, de construção, como você está colocando, quando você começa a dar uma pausa e ouvir e ser o seu interior. E ser a sua verdade, né? Em parando de querer seguir o que estão lá ditando que é para ser seguido. E realmente seguir o que tá vindo para você. Porque muitas vezes não tem explicação. E não adianta, às vezes, você buscar explicação. É o que você sente, né? Então, é o que vem do coração. É o que vem do coração. Eu acredito muito nisso, Lu. Quando a gente consegue ter desenvolve habilidade, né? Porque não é fácil aquietar. Então, quando a gente começa a desenvolver essa habilidade de aquietar, que a gente consegue ouvir de verdade o que o coração fala, não tem como tomar nenhuma decisão errada, não tem como tomar nenhuma decisão precipitada. É como se a gente estivesse no trilho da vida, né? É como se a gente estivesse exatamente no flow. No trilho correto, do caminho que foi nos colocado a partir do momento que a gente resolveu estar aqui. Existe um trilho nos guiando. Às vezes a gente sai do trilho, mas aí a gente volta. E eu tenho aqui uma pergunta que é: qual mensagem você gostaria de deixar para quem está começando a sua jornada de autoconexão? Porque quando a gente apresenta um podcast falando de desenvolvimento e de todo o processo, de como viraram as chaves, é incrível, né? Mas e para uma pessoa que está nos assistindo agora, que ainda não teve acesso, ainda não teve nenhuma oportunidade ou nenhuma virada de chave na vida, qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando, para quem gostaria de ter essa autoconexão? Relembrar que é só através de nós nos respeitarmos a gente consegue dar os passos adiante, né? Eu acho que eu aprendo muito com a natureza, e aqui em Atlanta, todos os dias eu trago uma lição, a hora que eu vou caminhar, a hora que eu vou fazer as trilhas. Tem muita sabedoria, né? Muitas vezes a gente tem pressa, a gente vê todo mundo falando, de novo, a gente se compara e a gente quer estar naquele lugar, né? Tem como você fazer a força uma flor desabrochar? Não, ela precisa do seu tempo. O que eu recomendo é que a pessoa encontre ferramentas, assim como a atividade física, às vezes você gosta de tênis, mas não gosta de vôlei. Você busca algo que te atraia. Também nesse caminhar, tem inúmeras coisas que podem te atrair. Né? O que te atrai? E a partir desse te atrair, você ser respeitoso com si mesmo nesse caminho. Porque ele não é um caminho onde ele vai ser regular. Não. Ele vai ter altos e baixos. Vai ter paradas, vai ter momentos que você não vai estar conectado e depois você vai perceber o quanto fez falta e você vai querer se reconectar. Mesmo o Mystical Mudras, ele é uma meditação ativa. E o que eu mais gosto de mencionar é que ele auxilia aquelas pessoas que falam: eu não consigo parar quieta. Nossa, eu não consigo. Então você não precisa parar quieta. Você vai estar fazendo gestos
E aí, quando você percebe, a sua mente parou. Uhum. Uhum. Você sem botar atenção ali naquele sem momento. Você querer falar para ela, fica quieta, fica quieta. Não, ela não vai ficar quieta. Uhum. Mas a hora que você tá lá, prestando atenção, onde você vai pôr o dedo, e aí você começa a fluir. Aquilo é um estado de presença mesmo sem ela saber. Exatamente. Então, é isso que me encanta. Uhum. E não é de um dia para o outro. Não dá para nós nos compararmos. Uhum. Se a sua amiga falou que aquilo é maravilhoso e a vida dela mudou por isso. Cada experiência não única, se né? compara. Né? Aprender a se respeitar e perceber que cada um tem o seu tempo dentro desse processo que se chama viver, né? Ou seja, você usou várias vezes uma palavra. Várias vezes. Respeito. Respeito. Né? Me permite uma complementação. Amor próprio. Amor próprio. Se você entender o valor que você tem como ser humano. E que cada um daqui tem valor incomparável. Né? A sua trajetória, o seu momento de vida, mostra muito isso. Né? Quer dizer, a cada momento que você tem trabalhado mais o seu desenvolvimento, o seu respeito, o amor por si, pela sua existência e por você estar num lugar que te ensina tanto, o quanto isso fez a sua vida se transformar. Né? Transforma e é exatamente a hora que você reconhece que eu brinco, né, que a luz, você se reconheceu sendo essa luz, o coração expandiu, é o amor próprio que expandiu, né, é você olhar, saber que tem algo que você pode entregar e que isso que você entrega com facilidade, aquilo transforma. Não dá mais para nós pensarmos em planeta, em vida, se nós não nos colocarmos a serviço do todo. Exato. Não dá mais. Não dá. E a gente só consegue servir aquilo que a gente tem. Sendo autêntico, sendo espontâneo. O que a gente transborda. Você não tem, você não é perfeito, né? Você não oferece, você não passa. Você não você consegue dar aquilo que você não tem. Não. Em compensação, quando você dá o que você tem. E aí é como se fosse, como nós gostamos tanto de ver tantas cachoeiras, né? É aquela cachoeira transbordando o tempo todo. Né? Naquele fluxo. Isso. E sempre lá, entregando. E ela mesmo se recebendo. Isso é o fluxo que a gente tanto cita. Ver a cachoeira. Onde que é a torneirinha que abre essa água? Onde que fecha? Ela flui. Muito obrigado. Calma, eu quero saber o que são esses instrumentos aqui para a gente finalizar o nosso momento hoje. Conta pra gente, Perfeito. Lu. A gente vai ter uma sessão aqui de Sound Healing? Não, vamos dizer que pode ser uma sessão, porque o Sound Healing, vamos deixar de mencionar que existe o Sound Healing da natureza. A gente também está lá fora ouvindo o canto dos pássaros. Sound Healing, né? Lembrar que os instrumentos, eles têm um porquê. Eles trazem uma frequência, não é assim pegar e o que é mais importante, numa das perguntas que o Dr. Ranzani fez, que eu percebi, hoje o meu corpo, ele gera um movimento que vai acionar. Qual é a intenção que eu coloco na hora que eu faço isso? Não é chegar aqui correndo e falar assim, eu faço sound healing. Mas é você olhar qual aqui dentro está emanando para que a hora que eu acione, isso seja um mecanismo de transformação no outro. A gente não pode esquecer disso, né? Isso não é automático, isso não é teórico, isso é sentido.
Isso é algo que você coloca lá e assim, eu desejo profundamente que isso transforme da maneira que tiver que ser o próximo. Não é você dizendo como que é, porque nós não estamos no controle de nada. Então, esse aqui é um pin de cristal de quartzo. E o quartzo é o elemento da natureza que mais mantém a ressonância. Você vê que ele fica. Né? Ele está afinado na nota Fá. Na teoria, a nota Fá, ela é a nota que está no nosso coração. Essa daqui é uma mini tigela que traz 12 harmônicos. Que a hora que eu aciono, esses harmônicos são recebidos pelo seu corpo. Esse daqui é um diapasão, né? Que antigamente as pessoas usavam para afinar os instrumentos. Que ele serve para nos afinar. Então, ele traz, são 2 frequências aqui, onde a hora que eu aciono, essas frequências são as frequências angelicais. Então é a frequência do encantamento, da gentileza. O que você se conecta ao angelical? Você se conecta a amor. Então aqui esses são maiores, né? E esse que eu vou acionar é o 432, que é a frequência que existe do planeta. Que nós não ouvimos porque o nosso ouvido não tem a capacidade de captar essas ondas mais baixas. Mas isso aqui existe o tempo todo no planeta. O 432, eu convido as pessoas a colocar a frequência 432 na casa. Lembrando que tudo isso são sons. Vamos trazer esse olhar perante quais os sons que você está colocando no seu dia a dia, né? O que você está deixando tocar na sua casa? Quais são as falas que estão vindo? E quando você falou dos mudras, lembrar que nós temos uma vertical aqui, ó, que a gente chama de vertical crística. Veja que está tudo aqui, ó. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, elas estão alinhadas ao coração. E quando não tiver, não fale. Não pense. E quando vier esses pensamentos que não estão alinhados, em leveza, sem julgo, corte isso. Observe que isso não está fazendo parte de você, que isso vem de outro lugar. E se reconheça nessa linha vertical. A gente tende a sair dessa linha. Mas a partir do momento que a gente lembra que ela existe, a gente volta para o trilho de novo. Não, isso não tá legal. Não é essa palavra que eu quero usar para o próximo. Não é essa palavra que eu quero. Sem se chicotear, apaga e amanhã começa de novo, tentando cada vez mais. É um exercício como qualquer outro. Então, se você falava, né? Se você fazia isso, sei lá, quantas vezes por dia, 20 vezes por dia, com esse olhar perante si mesmo, você vai fazer isso 18, 15, 10. Quando você vê, você nem está fazendo mais. E quando vier esporadicamente, você limpa de novo. É isso. Maravilhoso. Muitíssimo. Né? Que incrível esse momento, Lu. Muito obrigada.
Eu que estar aqui agradeço. com a gente. Eu adoro vocês. A gente te adora também. E nossa primeira convidada, né, doutor? E só reforçando, a ideia é justamente isso que vocês estão vendo aqui. É aqui, ó. Conhecimento, autenticidade, superação e transformação. Ai, que lindo! Esse é o nosso YouthCast com o Dr. Carlos. E esse o objetivo geral. São os pilares do que, né, a gente pretende. Da nossa proposta. E eu nem sabia disso e foi exatamente o que nós fizemos. Mas não é à toa que você foi convidada, amigo. Não é mais acaso, porque na verdade são os pilares da nossa existência, do conhecimento e de você ter base para acontecer. E flui naturalmente. Acho que uma das coisas que caracteriza é que esse movimento foi um momento que fluiu. Uma conversa que foi fluindo, foi acontecendo. Com certeza vai ajudar muitas pessoas. E com a tua esse história. é o objetivo. Com certeza. Então, essa é a ideia. Muitíssimo obrigado. Vamos ter muitas coisas ainda pela frente. Muitas Com coisas certeza. a fazer. Gente, beijo. Até o próximo episódio. Até. Beijo.